Então vamos lá, mais uma vez, boa noite a todas. Prazer ter vocês aqui. Estamos chegando ao final desse livro, né? Esse livro é uma bênção, tem falado muito comigo e acredito que com vocês também. O capítulo de hoje, o capítulo 9, Eu Estou Cansada. Quem nunca se sentiu cansada? Todos os dias, né? Eu acho. Nós, mulheres, com tantos papéis que nós desempenhamos, né? Tantas responsabilidades que nos são atribuídas, e eu fico, assim, maravilhada como sempre o Café com Deus Pai parece que se encaixa perfeitamente naquilo que a gente vai ler, né, que a gente acabou de ler. Ele falou sobre a questão do cansaço, sobre os desafios que nós enfrentamos na vida, né, e a chave, a solução para isso é Deus, né, Ele é o nosso socorro, e a palavra-chave é descanso. E qual que é o capítulo que nós vamos falar sobre? Estar cansada, né? Quem está cansado precisa de descanso. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, aqui logo na contracapa aqui desse capítulo, diz assim, aprenda a descansar e não desistir. E aí a autora começa dizendo assim, estou cansada. Talvez essa seja uma frase corriqueira para você. E sim, nós nos cansamos. As nossas preocupações e tarefas são a cada dia mais intensas. Além disso, é muito difícil administrarmos as expectativas das pessoas, da sociedade e a nossa própria expectativa. Né? Então, é isso que eu falei, são vários papéis que nós precisamos de desempenhar, né? Profissão, mãe, dona de casa, esposa, né? Muitas têm aqui seus cargos na igreja, suas funções na igreja, né? Tem a nossa vida social, tem vários aspectos da nossa vida, né? E todas elas têm seus desafios, como ela diz aqui, as pressões são, por vezes, severamente desgastantes, e não raramente nos encontramos em embates internos e externos. A boa notícia é que Deus estabeleceu o descanso como mandamento. Então, logo no início aqui, ela fala, né, que é normal a gente se sentir cansado. Isso é natural, né? Tanto o nosso corpo cansa, mas aí nós vamos ver também que a nossa alma e o nosso espírito também cansa. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas Deus, já conhecendo a nossa estrutura, conhecendo a nossa formação, né? Porque foi Ele que nos criou, Ele que nos formou, Ele já deixou estabelecido como mandamento o descanso, né? Interessante é que não é uma opção, o descanso não é uma opção, Deus deixou como um mandamento, né? Uma ordenança. E o cansaço, ele tem sido constante na nossa vida, né? São pressões, são expectativas, né? Como mãe, a gente tem aquela pressão de ser uma boa mãe, de dar uma ótima educação para os nossos filhos, né? De ensinar, de estar sempre atenta. Temos as pressões para ser uma boa esposa, para suprir, né, as necessidades dos nossos maridos, de ser uma boa dona de casa, de ser uma excelente profissional, né? Então, são pressões, são cobranças, são acúmulos de funções, e tudo isso somado vai nos fazendo se sentir esgotada, né? Cansada. Só que o interessante aqui é que Deus, ele deixou o descanso como um mandamento, né? Isso, o descanso não deve ser um luxo. Muitas vezes a gente, não sei vocês, mas eu muitas vezes, olha lá, a Andressa colocou, Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Exatamente, ele nos convida, né, a ter esse descanso, a nos dar esse descanso. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me sentindo cansada, e eu às vezes tentava descansar, mas parece que fica aquele pensamento assim, mas você está aí descansando, né?
Então, olha quanta coisa que tem para você fazer. Com vocês também acontece isso? Ou é só comigo? Parece que, embora o nosso corpo peça por descanso, mas a mente parece que fica ali martelando. Ó, enquanto você está deitada e descansando, tem um monte de coisa para você fazer, né? Mas isso é uma, como eu posso dizer? É um pensamento que a gente não deve alimentar, né? A gente precisa sim descansar, nós precisamos dar descanso. Isso não é uma questão de luxo, descansar não é luxo, né? É uma necessidade e é um mandamento de Deus. E aí, aqui na página 152, diz assim, ó, a grande verdade é que todas nós precisamos parar e descansar. Para isso, precisamos organizar e planejar o nosso tempo de descanso. Sim, eu sei que não é uma tarefa fácil, e é por isso que o descanso é um mandamento, né? Então, para eu não me sentir assim, dessa forma como eu falei, o ideal é a gente fazer o quê? A gente ter um planejamento, né? A minha mentora, a nossa mentora, né, Andressa? Nós fizemos uma mentoria, se encerrou na semana passada, e nós aprendemos muito sobre isso, sobre essa questão do planejamento, né? E o quanto isso é importante na nossa vida, né? A gente porque assim são tantas demandas que às vezes a gente se perde e o planejamento ele é indispensável para você conseguir dar conta de tudo, de todas essas áreas da nossa vida, né? Então assim tem uma ferramenta que a gente aprendeu que é muito simples. Ter uma agenda. Isso você consegue fazer no computador mesmo, no Excel. Você coloca lá, por exemplo, de domingo a domingo, assim, faz as colunas de domingo a domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí você coloca os horários, desde a hora que você acorda até a hora que é ideal você dormir. E você também pode você vai distribuindo as suas tarefas ao longo do dia, né? E ali fica mais fácil de você visualizar, às vezes, aquilo que você está deixando a desejar, às vezes você identifica coisas que às vezes você está dedicando muito tempo, está fazendo você perder tempo, coisas que você poderia deixar de fazer ou diminuir para dar mais atenção a outras coisas fundamentais. Então, o planejamento é muito importante. E a gente precisa reservar esse tempo de descanso. Né? Nós precisamos de descanso. É isso que nós vamos aprender aqui, né? Aí ela diz assim, ó, desgastes físicos, emocionais e espirituais são mais comuns do que nós podemos imaginar. Vivemos em um tempo de pressões diversas, familiares, financeiras, ministeriais e particulares da missão, do propósito de cada uma. Cada uma que tem seu propósito e tem suas demandas, né? Diferentes das outras. Mas não se esqueça, o diamante é um carvão que se deu bem sob a pressão. Então, nós precisamos saber, mesmo diante de toda essa pressão, né? A Thaís colocou, eu aprendi a me programar. Isso é muito bom, né? Todas nós precisamos aprender a nos programar, a dividir as nossas tarefas, né? Não é fácil, mas é possível. Andressa, que forte isso sobre o carvão. Eu também achei muito forte essa frase, né? O diamante é um carvão que se deu bem sob pressão. Isso. Fala aí, Andressa, comenta aí, quero ouvir sua voz. Fala aí sua percepção. Impactada com essa frase, porque assim, vai ao fogo, né? Fortíssimo e aguenta a pressão. Então, se deu bem, tá preto ali, tá. Às vezes as pessoas acham que não serve para nada, mas tem um valor enorme. Então, é um diamante que se fez bem, não virou brasa ainda, virou carvão, né? Sim. E às vezes as pessoas só veem o brilho, só veem o valor, mas não sabe o processo que precisou passar para se tornar um diamante, né? Então, tudo tem um processo, né? E não é fácil toda essa pressão que a gente vive, né? Que até se tornar o diamante ali. Aí, continuando aqui, vai falar sobre o esgotamento corporal, na página 152.
Nosso corpo precisa de descanso, nós já ouvimos isso. Não é à toa que dormimos 1/3 da nossa vida. Fomos programadas por Deus também para o descanso, ou seja, todos os dias devemos parar a fim de descansar. Além de mandamento, descanso também é uma necessidade vital. E aí, para não ficar lendo aqui, né, ela vai falar também que dos problemas causados pela falta de sono, né, quando a gente não reserva esse tempo adequado para descansar. Se Deus nos fez para sentir sono, né, para descansar, é porque Ele sabe que isso é uma necessidade e isso é importante, né? É importante para reabastecer as energias e o nosso corpo, ele não mente, né? Quando nós ficamos exaustas, nós nos sentimos cansadas e se nós não descansarmos, né? Se nós não pararmos, não dormirmos o suficiente, isso tem consequências, né? E as consequências que a gente pode citar são dores, desregulação hormonal, irritabilidade, que ela coloca aqui como primeiro, né? Eu fico irritada quando bate o sono em mim, se eu não deitar e não dormir, a primeira coisa que me dá eu fico irritada, eu fico estressada e em mim. A segunda coisa é a dor de cabeça, já me ataca a enxaqueca, e aí é 3 dias direto com enxaqueca. Então, são essas consequências, né? Além disso, são crises de ansiedade, né? Até pessoas que até surtam, né? Com raiva. E aí, a Viviane, ela vai falar que como o nosso ritmo de vida atual atropela o nosso corpo, né? E muitas vezes nós ignoramos esses sinais que o nosso corpo está nos dando. E a gente não pode ignorar, né? O nosso corpo fala, o nosso corpo dá sinais de que, você precisa fazer uma pausa, você está cansado, né? Então, a gente precisa aprender a identificar esses sinais, né? De cansaço, esses sinais que o nosso corpo dá. Aí ela fala aqui que na etapa do puerpério, eu nunca tinha ouvido esse termo, mas significa naquela etapa do pós-parto, logo que a gente está com o bebezinho recém-nascido, né? Isso é uma amostra dessa disfunção, porque quando a gente está com um bebezinho novo ali, a gente não consegue dormir direito, né? O bebê troca o dia pela noite, a gente tem que ficar acordando por conta das cólicas, do mamar que a gente tem que ficar dando ali, né? Então, esse é um exemplo perfeito daquele cansaço que a gente sente, daquele desgaste, daquele estresse que dá, né? Pode falar. E ainda tem a questão do puerpério, né? Porque, assim, é um hormônio, né? Você tá ali com o neném na barriga. E quando o neném sai, baixa todos os hormônios. Então, assim, aí é que o bicho pega de verdade. Porque além de você estar estressada, cansada, você ainda tem uma baixa de hormônio bruscamente. E é por isso que muitas mulheres têm depressão pós-parto, tem agora chama de baby blues, né? E é tudo disfunção hormonal, entendeu? Você está muito feliz que teve um neném, mas é um exemplo excelente. Sim, é verdade. E muitas vezes, eu, por exemplo, eu me sentia uma péssima mãe, porque eu falava assim, eu tô cansada, assim, eu ficava, tipo, meio que meu filho não me ouça. Mas, tipo assim, eu falava assim, meu Deus, isso é tão chato, eu queria tanto minha vida de novo. Mas não é. Isso, nem como a Andressa acabou de falar, são os nossos hormônios, tá uma bagunça dentro da gente, muda totalmente a nossa rotina, né? Então, isso é um sinal que o corpo dá, né? Que tá uma bagunça ali dentro. Mas o que eu achei interessante é que a autora disse que isso é só uma estação. Essa fase, né, que nós, mulheres, enfrentamos pós-parto é uma estação, né? Que nós precisamos passar, mas serve de aprendizado para nós, né? E aí ela vai dar o exemplo do profeta Elias, né? Que logo depois ele conseguia ali vencer os profetas de Baal, a Jezabel, né? A mulher de Acabe, ela ficou irada por conta disso, e aí ela ameaçou Elias
dizendo que ele iria perseguir ele e ia matá-lo, né? Ele ia pagar com a vida. E aí, o que Elias faz? Ele foge, né? Com medo, ele foge. E aí, diz aqui que Deus, ele enviou um anjo, né? E Deus, apesar de... Thalita, para mim, Elias teve depressão. Eu também acho, Andressa. Ele, pela fala dele aqui, a gente vai falar mais à frente um pouquinho sobre isso. Se eu me lembrar, se eu esquecer, você me lembre. Mas é porque nessa parte aqui, como nós estamos falando do esgotamento corporal, o que a autora frisa aqui é que nesse momento em que Elias foi lá, que ele se escondeu, Deus não chegou lá repreendendo ele. Falou assim, Elias, o que você está fazendo aí? Você acabou de vencer 400 profetas e agora está aqui escondido? O que Deus fez? Deus foi tratar o corpo dele, que estava cansado, e enviou um anjo ali para levar comida para ele. Ou seja, Deus, ele nos conhece, ele conhece a nossa estrutura, né? Então, assim, nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? De cuidar dessa parte de cansaço, de cuidar da nossa saúde, de cuidar, de praticar atividade física. Deus sabe, Deus se agrada com isso, quando nós cuidamos do corpo, que é o templo do Espírito Santo. E aí, a seguir, nós vamos falar agora sobre o esgotamento da alma, e aí que entra essa parte de Elias, né? Bom, vamos lá, vou continuar aqui. O esgotamento da alma. As nossas emoções podem sofrer desgastes violentos devido a pressões, traumas e dores que não podemos evitar ou que não estão sob o nosso controle. O esgotamento da alma, né? E aí a gente pensa que a alma fica esgotada, sim, né? E antes de entrar no esgotamento da alma, eu queria só destacar, né, que na Bíblia, a alma, ela se refere à sede das nossas emoções, né? A alma se refere às nossas vontades. Então, a alma, a gente pode fazer essa ligação como a nossa vida emocional, né? Então, ao contrário do cansaço físico, o esgotamento da alma é uma coisa que não se resolve com uma boa noite de sono. Não é só você ir lá, deitar, descansar, dormir uma boa noite, que você vai estar com a sua alma recuperada, né? Porque isso não é do corpo, isso é do ser. E aí a autora vai falar aqui que a sede dos nossos pensamentos, a sede das nossas emoções, das nossas decisões, que é a alma, ela também adoece quando ela é exposta a várias pressões, né, a comparações, a traumas, a sobrecargas internas. Tudo isso vai fazendo a nossa alma ficar cansada, adoecida. E uma alma cansada, ela também precisa de descanso, né? E a nossa mente, se ela não for bem gerida, ela vai se tornar nosso inimigo. A Andressa, né, eu e a Andressa, nós participamos de um grupo, e nós estamos fazendo, esse grupo a gente participa no período da manhã, e nós estamos fazendo a leitura desse livro aqui, Campo de Batalha da Mente. Eu não sei se vocês já leram, mas falei exatamente sobre isso. É um livro maravilhoso, um livro que está falando muito comigo, eu estou aprendendo muito, e vai falar exatamente sobre isso, né? Quando a gente... Campo de Batalha da Mente, Andressa, da Joyce Meyer. E esse livro vai falar exatamente sobre isso. Quando a gente não tem a nossa mente bem cuidada, bem blindada, o inimigo usa isso como campo de batalha. Ele vai sempre gerando ataques na nossa mente e isso se torna o nosso inimigo interno. E eu separei para vocês aqui, não está no livro, a autora não colocou esse versículo, mas é um versículo que eu acho que ilustra muito isso, essa questão da alma, que está em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Quem quiser anotar aí, Provérbios, capítulo 17, versículo 22, que diz assim, ó: o coração alegre
é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Na Bíblia, o coração é o símbolo do quê? Da nossa alma, né? Da nossa mente, dos nossos pensamentos. E então, o que esse versículo está querendo dizer? Traduzindo aqui. O coração alegre é um bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. Então, quando... O que é isso, Thaís? Abre o microfone. Você tem filho pequeno? Eu tenho de 11 anos. Ele não tá na salinha? Tá. Ah, tá. Nosso mês de junho, né? Memorizando foi esse. Ah, que legal. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as nossas forças. Provérbios. É esse mesmo. É. A Sofia tá aqui falando que é o que ela é o que ela memorizou esse mês. Olha, que legal. Então é isso, né? Um coração alegre, ele nos traz vida, nos traz saúde para o corpo, né? Quando a sua alma está curada, quando a sua alma está descansada, quando a sua alma tem paz, o seu corpo tem paz, a cura para o corpo. Mas quando a pessoa está com tristeza, quando a pessoa está com a alma abatida ali, isso adoece o corpo. Isso é muito forte, é muito profundo, né? Nem todas as pessoas têm dimensão da importância de cuidar da alma, de cuidar das suas emoções. E aí, nessa parte aqui, a autora ela vai fazer a gente refletir sobre o peso invisível que muitas de nós mulheres carregamos, né? Muitas vezes a gente carrega culpas que nós não são nossas, né? Exigências, feridas emocionais que não foram cicatrizadas ainda, medo de parar, né? De julgamento. Tudo isso é peso sobre a nossa alma, e são coisas que são invisíveis aos nossos olhos naturais, né? Mas isso arruína a nossa alma. Isso rouba a nossa paz interior, isso tira a leveza do nosso ser e atrapalha até na nossa conexão com Deus, né? Muitas vezes a gente pode estar linda por fora, né? Ninguém vê por fora, todo mundo olha assim, tá tudo bem, olha só como ela tá linda, bem arrumada, bem vestida, mas só nós e Deus sabe, né? Quantas vezes a nossa alma está gritando por dentro. Então, por isso que é importante a gente cuidar das nossas emoções, né? É fundamental. Às vezes as pessoas acham que é frescura, né? Fazer terapia é luxo, é frescura, e não é. É importante, as pessoas ainda não se conscientizaram disso, da importância. E como que isso se manifesta, né? Como que uma pessoa que está adoecida na alma, como que ela se manifesta? Como que isso aparece? Como identificar? Muitas vezes ela se encontra irritada, às vezes nem sabe o motivo, não tem motivo, mas a pessoa está sempre irritada, a pessoa sente uma angústia recorrente, né? Sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, sentimento de inferioridade, às vezes ela se sente inferior às outras, né? Sensação de estar travada, dificuldade de ouvir a si mesma. Então, é interessante, para fechar essa parte aqui, que a alma cansada, ela entra em um modo de sobrevivência emocional, mas ela não consegue criar, ela não consegue sobreviver, e aí vai só acumulando, e vai ficando cada vez pior, né? E às vezes, quando a pessoa chega ao ponto de pedir ajuda, é porque ela já não está mais aguentando, né? Ela já está querendo desistir, ela já quer parar, e às vezes as pessoas vão negligenciando isso, vai empurrando com a barriga e vai tentando sobreviver, né? Mas é preciso dar atenção para esse aspecto da nossa vida também. E como que nós podemos cuidar da nossa alma cansada? Reconhecendo, né? Que precisa de ajuda,
tendo a consciência de que estar cansada é uma coisa humana, é um fator humano, né? E buscando ajuda. Isso é muito importante. Agora, aqui na parte de Elias, né? Elias entra em um profundo desânimo. Foi o que a Andressa falou, né? Aqui, pela fala de Elias, ele com certeza deve ter sentido depressão, deve ter tido depressão, porque ele pediu para Deus, aqui fala, né? Que ele pediu a própria morte para Deus, ou seja, ele perdeu o prazer de viver. Isso é um claro sintoma de depressão, né? Uma pessoa que está deprimida, ela não vê perspectiva de vida, ela não vê solução, ela não vê esperança, né? Para ela, acho que a vida perdeu sentido. E aí diz aqui, ó, Elias passou por um daqueles momentos quando pensamos, não adianta, eu não consigo vencer. Quem aqui nunca passou por um momento desse, né? Por algum momento difícil na sua vida, que você pensou assim, ai, agora a pessoa não quer mais viver, não tem prazer em nada, exatamente. Quem aqui já não teve uma fase assim, né? De luta, em que a gente acha assim, ai, não adianta mais viver, não tenho perspectiva, sabe, eu vou desistir, não quero mais viver. A pessoa também, às vezes, não quer ver ninguém, quer se esconder de todo mundo, quer se isolar, né? Tudo isso é sintomas de depressão, né? Aí diz assim, não sei se você, na página 155, não sei se você já se sentiu assim, ou se já viveu um período como esse, resultante de um esgotamento emocional. Aí ela diz aqui, ó, a primeira coisa a fazer é buscar um lugar de descanso para a alma e para a mente. O remédio que faz isso acontecer, por mais controverso que pareça, é a gratidão. É o exercício que a gente pratica, que a gente tem que praticar todo dia, né? Que tem os nossos rotineiros. Porque quando a gente pratica gratidão, é como se a gente tirasse o foco do problema. Porque todas nós aqui, independente da situação que está vivendo hoje, se você olhar para a sua vida, para a sua história, com certeza você vai encontrar algum motivo para ser grata, né? Então, isso é uma grande chave, né? Se você não se sentiu, se nesse momento você não estiver assim, mas se algum dia você sentir, sabe, esse desânimo, essa angústia, que você se lembre disso, né? Se lembre de praticar a gratidão, né? De mudar o foco. Aí ela coloca aqui, que as pessoas podem se perguntar, né? Gratidão, mas gratidão pelo quê? E é isso que eu falei, né? Qualquer um, todas nós aqui, se pararmos, refletirmos na nossa história de vida, na nossa jornada, vamos encontrar motivos para ser gratas. E a segunda coisa, ela coloca aqui, dê descanso à sua mente. Deixe de olhar para os problemas, para os projetos com prazos apertados ou para a sua agenda. Descanse a sua mente com atitudes que podem produzir bem-estar. Aí ela coloca algumas sugestões aqui do que a gente pode fazer. Fique a sós com Jesus, converse com Ele, né? Ou seja, ore, fale com Deus, volte a caminhar sozinha, andar de bicicleta, pratique um esporte. O esporte é uma coisa muito importante, porque eleva os nossos níveis de dopamina, né? Dopamina está muito ali relacionado, é um neurotransmissor que está relacionado com o prazer, com aquela sensação de recompensa. Então, quando a gente pratica um esporte, uma atividade física, a gente eleva isso, melhora a nossa saúde emocional, né? Fazer trabalhos manuais, deixar a alma e a mente descansarem das pressões do dia a dia, brincar com seus filhos, sem preocupação alheia, sabe? Se desligar de tudo, se dedicar para os seus filhos, para a sua família, fazer uma receita especial, largue o salto alto e coloque um chinelo, né? Ficar à vontade, sabe? Se despir daquela pompa, daquela aparência que muitas vezes a gente quer mostrar, né? E, por último, ela coloca aqui descansar. Descansar.
Agora, o esgotamento espiritual. Aí ela coloca aqui, cansaço espiritual, isso é possível? E ela coloca assim, a autora coloca sim, é possível sim. E aí ela nos leva a refletir que o cansaço espiritual muitas vezes vem através do ativismo espiritual. O que é isso, ativismo? É quando a gente se dedica muito, ela faz meio que uma denúncia aqui, e nos leva a refletir, né? Porque muitas vezes nós estamos nessa situação e nem percebemos, nem nos damos conta. E aí ela coloca aqui, né? Que isso é quando a gente, assim, busca produzir muito na igreja, né? Servindo ali, mas nós como eu posso dizer, nós não cuidamos do nosso eu, da nossa intimidade primeiro com Deus. Porque muitas vezes tem pessoas, ou a gente mesmo, eu mesmo já tive nessa situação de, às vezes, querer aceitar vários cargos, né? Todos vocês sabem aqui que na igreja o que não falta é serviço, é trabalho, né? E se nós nos dispormos a trabalhar, a gente vai estar lá, ativa, fazendo de tudo, né? Só que antes disso, a gente precisa cuidar de si primeiro, da nossa alma. E muitas vezes, na ânsia de querer fazer tudo, de ajudar, de ser útil, às vezes é até uma carência interior que nós temos. É uma forma inconsciente de querer de querer provar, eu sou, sabe, de querer ser aceita, de se sentir útil. E muitas vezes a gente acaba aceitando tudo. Você pode fazer isso? Você pode? Posso. Você pode vir aqui amanhã? Posso, né? Então, a gente diz sim para tudo. A gente acaba se sobrecarregando. E aí, ela coloca aqui, né? Que ela dá o exemplo de Davi. Quando Deus chamou Davi, disse que escolheu Davi, Deus não escolheu Davi pelo que ele poderia ou não fazer, mas Deus escolheu Davi pelo coração que ele tinha, né? Então, a autora nos traz essa reflexão aqui, né? Que nós precisamos estar atentas quanto a isso, né? Para a gente não se sobrecarregar, mas para nós prestarmos atenção, e muitas vezes, isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mentora, uma frase que eu aprendi e eu trago comigo, que muitas vezes o não para o outro é o sim para mim. A gente também, às vezes, precisa aprender a dizer não. O não também é saudável. Às vezes a gente sente medo, fica constrangida de dizer não. Não só na igreja, mas às vezes no trabalho mesmo. As pessoas veem que você é prestativa, que você faz, que você dá conta, e às vezes vai te sobrecarregando, vai te colocando atribuições, responsabilidades, e a gente precisa aprender a dizer não também. A gente precisa aprender a se priorizar, né? Então, é isso. E aí, a seguir, aqui na página 159, já finalizando, já tô indo para o final, esse capítulo aqui eu achei ele um pouquinho mais extenso do que os outros, né? Mas é muito importante, tem muitas preciosidades aqui. E aí, esse último tópico fala assim, vida abastecida versus tanque vazio. E aí, a autora aqui, ela faz uma comparação, né? Ela compara a nossa vida a um tanque de combustível. E ela diz assim, que assim como o carro, quando o combustível vai baixando, e a luz lá da reserva acende, isso é um sinal de que nós precisamos fazer o quê? Ir lá no posto, parar o carro e reabastecer, né? E aí ela fala que a nossa vida também é assim, né? Nós precisamos estar atentos a esses sinais, assim, sua reserva está acabando, presta atenção, seu combustível está acabando, você precisa reabastecer, né? E quando a gente ignora esses sinais, a gente corre o risco de ficar o quê? Se você acende a luz lá, o combustível está acabando, se você não abastecer, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai acabar e você vai ficar parado no meio do caminho,
né? O carro vai parar, e da mesma forma somos nós. Aí diz aqui, existem momentos na vida quando buscamos Deus em outros, parece que Ele busca por nós, né? E aí ela diz assim, Deus nunca quis que você vivesse à beira de um colapso. Deus não quer isso para nós. Deus não quer que a gente viva assim, sabe, com uma fé desgastada, com o corpo cansado, sem energia, com a alma sobrecarregada, né? O que ele tem para nós é que nós estejamos sempre cheias. E isso precisa ser um estilo de vida, nós precisamos ser intencionais. E para viver cheias, o que nós precisamos fazer? É aquilo que a gente estava falando no começo, né? Ter uma rotina de oração com prazer, não por obrigação. Dedicar tempo, né? Para se alimentar através da palavra de Deus. Tirar tempo para descansar realmente, tanto o nosso físico como o nosso emocional. Aprender a dizer não com coragem, sabe? Sem peso na consciência. E também cultivar alegria e relacionamentos saudáveis, né? Com pessoas que nos impulsionam, que nos alegram. E a gente tem que ter consciência que nós não somos máquinas, que nós somos templo, nós somos um corpo, né? Um corpo que tem uma alma, tem um espírito que habita em nós. E nós precisamos cuidar de tudo isso, né? Nós precisamos estar atentas aos sinais de cansaço, aos sinais de alerta e cuidar de tudo isso, né? E para finalizar aqui, esse capítulo, ela diz aqui, descansar é espiritual, porque Jesus descansava, ele é nosso maior exemplo, né? Quantas vezes na Bíblia, nos evangelhos ali, nós lemos que Jesus se retirou para descansar, né? Nós temos o capítulo ali que é muito famoso, que tem uma tempestade, né? Jesus estava no barco com seus discípulos, ele estava fazendo o quê? Dormindo, né? Ele era homem também, tinha as mesmas necessidades que nós. Então, nós precisamos descansar, que você possa descansar, né? Que você não desista, apenas se precisar, pare, sabe? Se precisar parar, se precisar, às vezes, recuar um pouquinho, recue, né? Mas não pare, não, porque senão a gente entra num colapso, às vezes entra numa crise ali e acaba fazendo coisas, dando vazão ao inimigo para ele trabalhar na nossa vida, na nossa mente, através dessas brechas, né? De sobrecarga, né? Sobrecarga espiritual, emocional, física. Então, muitas vezes, nós precisamos parar, recuar. Uma vez, essa frase eu tenho repetido nessas últimas semanas, foi uma frase que eu ouvi quando eu fui me casar, né? O pastor que fez o nosso casamento, ele chamou a gente, eu e meu esposo, na época era meu noivo, né? Para conversar, para aconselhar, e de todas as coisas que ele falou para a gente, teve uma coisa que eu nunca me esqueci, e ele falou assim, olha, um carro, lembra de um carro, quando você estiver tendo problema, se estiver tendo dificuldade, lembra de um carro que tem 4, 5 marchas ali para andar para frente, mas ele tem uma marcha para andar para trás, né, que é a ré. Então, lembra disso, muitas vezes a gente precisa dar ré, às vezes a gente precisa retroceder um pouquinho, parar um pouquinho, descansar, sabe? Isso também é saudável. E isso é uma coisa que eu sempre acho que é totalmente coerente, né? Que faz parte. E se você estiver se sentindo assim, né? Se você se identificou com isso que eu falei, se você estiver se sentindo sobrecarregada, cansada, né? Que você possa fazer uma pausa, que você possa descansar, que você possa deixar com que o Espírito Santo de Deus te renove, né? Que você possa buscar se atentar a isso e realmente parar, fazer o que for necessário para dar o descanso para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Amém?
E aí eu vou fazer umas perguntas aqui para vocês, não precisa me responder, mas só reflita, tá? Para encerrar já. Depois eu vou colocar até lá no grupo. Mas que cada uma pense aí, em qual dessas áreas você sente mais cansaço? No seu corpo, na sua alma ou no seu espírito? A segunda pergunta, você tem confundido descanso com fraqueza? Cansaço não é sinônimo de fraqueza, né? É um alerta que muitas vezes nosso corpo está dando. Que sinais do seu tanque vazio você tem ignorado? Quais são os sinais que, olha, o seu tanque tá, sua luz lá já acendeu, sua luz da reserva. Às vezes você tem tido esses sinais, mas você está ignorando. Quais são esses sinais? E o que você precisa mudar na sua rotina para viver com equilíbrio e presença? E aí cada uma reflita, né? E que possa adotar o que for preciso para ter uma vida mais saudável. Amém? E aí, o que vocês acharam desse capítulo de hoje? Gostaram? Sim, foi muito bom. Do que você falou, teve um tempo da minha vida, assim, que eu trabalhava numa empresa e era só duas, uma pessoa de manhã e uma à tarde. E essa pessoa que trabalhava à tarde, ela ficou doente. E tudo que a patroa pedia, eu falava sim. Eu ficava com medo de falar não, e chegou um tempo que o meu corpo não aguentava mais. Eu acabei parando no hospital por conta do cansaço e eu não aguentava mais. O cansaço foi demais, porque eu trabalhava, vamos dizer assim, eu fazia o meu serviço e fazia o da moça que estava doente. Uhum. Então, o meu corpo já não aguentava mais. Eu fiquei Chega um uma hora que tempo... a conta chega, né, Verônica? Sim, eu A fiquei conta chega, foi né? foi um mês que essa moça ficou doente, quer dizer, foi 3 meses, né? Só que eu fiquei um mês trabalhando no meu lugar e no dela, e era de domingo a domingo. Então, o meu corpo não aguentou mais. Quando o meu corpo não aguentou mais, eu ficava com dor de cabeça, eu saía daqui muito cansada, morrendo de sono, parecia que eu não dormia de noite, porque eu estava muito cansada, e eu ficava com medo de falar que não, não posso. Sabe, eu ficava aqui na cabeça, eu vou falar que não, ela vai achar ruim. Aí chegou um tempo que eu não aguentei mais, tive que chamar ela e explicar, falar, não aguento mais, tem que arrumar alguém para me ajudar até a moça voltar. Mas eu falo, E agora uma pergunta, o que sobrava para a sua família quando você chegava em casa? praticamente nada. Nada, Porque né? eu chegava em casa cansada, aí ia fazer janta, ia fazer isso e aquilo, já era tarde da noite também. Então não sobrava praticamente nada. Ficou assim uns 2 meses, e eu falei para ela, não aguento mais. Porque o corpo não aguenta. Eu parei no hospital por conta disso também, por causa do cansaço. Sim. Aí agora eu penso bastante de falar assim. Aprendeu pela dor, né? Eu aprendi pela dor, que eu fiquei praticamente quase 7 dias no hospital ruim, por conta de dor de cabeça, dor no corpo. E aí o médico falou, isso é cansaço. Se você não descansar, você não consegue mais nada. Entra em E colapso, fora que eu né? Sim, fora que eu ficava estressada. Uhum. Porque eu ficava com os clientes o dia inteiro, aí chegava em casa os meninos, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Aí eu já ficava estressada, já ficava ruim. Porque assim, uns 2 meses, não aguentava não. É assim Agora mesmo. não, agora eu penso 2 vezes antes de eu falar, não, eu vou, eu fico. Eu penso 2 vezes agora. É isso mesmo, é que nem eu falei a frase, né? O não para o outro é o sim para você, né? Quando você fala não para o outro, você está dizendo sim para você, você está se priorizando, né? Colocando Isso a sua mesmo. saúde, seu bem-estar em primeiro lugar. Mas E é a isso gente mesmo. precisa aprender a fazer isso, né? Isso é muito Mas tem que importante. ser, porque senão não dá, o seu corpo não aguenta. Hoje mesmo eu tô aqui cansada. Que eu saí cedo, eu cheguei tarde. Falei, meu Deus, será que eu não vou chegar a tempo? Eu consegui chegar a tempo de estar aqui, mas eu tô cansada também. Mas é o nosso corpo, pede para descansar. Hoje eu não parei para nada. Para falar que eu tenho coisa aqui para falar que eu sentei para descansar, tô sentada agora. Eu também entrei no final, rapaz, amada. Eu entrei no final e peguei assim, exatamente, eu acho que cada uma de nós nos identificamos com esse tema, né? Estou cansada.
em algumas áreas das nossas vidas, nós nos sentimos realmente cansadas, esgotadas, Sim. e assim como a autor usou, né, o profeta Elias, para explicar que ele era um profeta, né, a ponto de ser um herói, um dos heróis da Bíblia, Davi também, e eles não foram excluídos, não foram imunes de passar pelos mesmos momentos emocionais de cansaço, de achar que, ai, daqui eu não consigo mais, eu tenho que parar. E o interessante é a gente aprender que Deus, ele defende o descanso, né? Ele Sim. mesmo descansou. Então, assim como ele, que é Deus, ele não é que ele precisava descansar, eu acredito que era para mostrar para nós a nossa limitação, que nós não temos condições nenhuma de abraçar o mundo, né? Como a gente usa esse provérbio popular, de abraçar o mundo. E eu acredito que todas tiveram esses momentos de parar e falar, eu não consigo mais continuar dessa forma, eu preciso refletir, preciso mudar, preciso valorizar o templo do Espírito Santo que somos nós, preciso cuidar, preciso alimentar a minha alma. E a minha experiência de vencer essa fase, esse esgotamento, de achar que era o fim, realmente foi. Eu me identifiquei com a Thalita, quando meu filho era bebê. E eu confesso que eu tirei realmente tempo para descansar, mas o que mais me fortaleceu foi eu falar: Senhor, mesmo cansado, eu quero continuar te buscando. Eu não tinha força para orar, não tinha força para nada. Chegava a hora de ir para a igreja, eu não tinha ânimo de ir para a igreja. E na época eu não trabalhava ainda na prefeitura, eu era costureira. Só imagina, uma costureira com um bebê trabalhando por produção, limitadíssima, porque eu dependia da minha produção. Se eu não produzisse, o meu salário ia cair no final do mês. Então, eu acredito que não sou eu, que todas aqui tiveram ou estão, ou pode acontecer, né, de Sim. ter esse momento, e o que eu aprendi foi isso: descanse realmente primeiro no Senhor, e peça a Ele estratégia, Amém. para sair desse momento de cansaço, de depressivo, de achar que acabou, mas busque em Deus, que Deus realmente ele vai te dar estratégia, né? Como a amada falou aqui, né? A Verônica, que ela teve que parar e falar: não, assim eu vou morrer, vou ficar doente, meus filhos. Então é isso, a família perde, né? A gente corre muito lá fora, dizendo os sims, como a Thalita falou, sim, 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 porque você é prestativa, proativa, né? Nós precisamos também se permitir esse não a nosso favor, né? Ao nosso favor. E Deus, ele está realmente nos dando essa estratégia. Quando você fala não, é porque você sabe que Deus vai te dar vitória naquele não que você falou, seja para o chefe, seja para as amigas. Então, nós precisamos realmente deste descanso. E esse estudo foi maravilhoso. Precisamos realmente aprender a descansar e não desistir, não deixar que o nosso cansaço nos leve para o fundo do poço, e aí a nossa vida será realmente prejudicada, nossos filhos, marido, nossa vida profissional. Então, nós somos mulheres de Deus, escolhidas do Senhor, e por maior que seja a nossa luta, o nosso cansaço, as nossas limitações, vamos acreditar que Ele está sempre conosco, nos fortalecendo, nos dando estratégia, nos dando sabedoria para vencer, né? As aflições que Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, temos que ter bom ânimo e estratégia da parte do Senhor e sabedoria para vencer. Então, para mim, foi uma benção, realmente, esse estudo, apesar que eu peguei a metade, né? Não deu tempo para entrar no início, mas eu fui muito abençoada, assim como eu creio que todas nós. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Então, Thalita, oi, pode falar. você falou a respeito do que você não conseguia dormir com um bebezinho que no Lucas não. Vocês não conseguiam descansar porque o Lucas não deixava vocês dormir, né? Porque ele só
queria mamar e não deixava. Aí você arrumou um truque. Deu na última mamada, você alternou um pouquinho de mamadeira, lembra? Aí você ligou para mim no outro dia, mãe, graças a Deus eu dormi a noite toda. Foi, Porque você deu a mamadeira, né? Aí Foi. forrou o estômago dele, aí você conseguiu dormir. foi. Estratégia, né? É. Estratégia da parte de Deus para nós. É Foi. assim. Mas aí fiquei me sentindo culpada. Aí acho que eu até falei pro doutor lá. Eu lembro que na consulta, e ele falou, não tem problema não sei o quê. Mas enfim, são coisas que acontecem, né, na nossa vida. Experiências. Então, são experiências e nos dá maturidade espiritual, pessoal. A gente vai crescendo. Eu acredito que se tivesse um segundo filho, a Thalita já estaria pronta para agir de forma diferente. Eu também tenho um só. Eu acredito que se eu tivesse tido 2, o segundo, eu já não teria sofrido tanto. É um aprendizado a nossa vida, né? É um aprendizado. Louvado seja Deus por isso, né? Verdade. É de luta em luta que somos vitoriosas. Verdade. Então, agradeço a todos vocês, né, por esses momentos preciosos aqui que passamos juntas. E vou deixar o grupo aberto lá, tá bom? Para quem quiser colocar mais alguma coisa, algo que achou interessante, aí vocês colocam lá no grupo. Vou aproveitar para convidar também. Tem gente que sumiu, vou falar que estou com saudade. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Uma semana de bênçãos e de vitórias para todas nós, em nome de Jesus. E aí, até semana que vem. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Deus Boa abençoe noite. cada um.